Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, falar aqui sobre o vídeo Quebrando Tabu, né, agora com a participação do Pedro Cardoso. Pedro Cardoso é um cara extremamente inteligente, muito bom nas suas colocações, um cara que realmente tem uma boa bagagem de conhecimentos. Então é realmente bem interessante nesse programa. E tá naquele quadro Mude Minha Ideia, né? A primeira coisa que eu vi, né, a primeira pessoa que falou lá, é engraçado até, porque ela fala, a primeira coisa que ela vai falar, ela parece que está defendendo o Estado laico. Na verdade, ela está defendendo o Estado laico e não sabe por quê. Ela não entende, pelo menos pela primeira frase que ela diz, né, pelas primeiras palavras dela, as primeiras frases dela, né, a primeira parte que ela fala lá. Aí o Pedro Cardoso diz, pô, mas eu concordo com isso, né? Aí ela demonstra que ela não sabe o que é Estado laico. Ela dá a definição mais ou menos do que é o Estado laico. E depois ela diz que é contra o Estado laico, porque ela pensa que o Estado laico é outra coisa. O Estado laico é o respeito de todas as religiões. É o Estado sem religião, né? Aí ela vai dizer, não, mas isso é perigoso. Porque aí ele vai perseguir as religiões. Que lógica é, gente? Qual é o sentido? Olha, Estado laico respeita todas as religiões. O Estado não vai interferir de forma alguma na religião, não vai se meter em questões religiosas. Todo mundo tem o seu direito de seguir qualquer religião. Só que essas religiões elas não podem estar atreladas ao Estado. Elas não podem interferir no Estado. É isso. Nem o Estado pode interferir nas religiões, nem a religião pode interferir no Estado. Porque a partir do momento que a religião ela entra no Estado, ela vai se impor a todas as pessoas que não seguem aquela religião. Então ela vai interferir na liberdade religiosa das pessoas. Então ela fala justamente o contrário. Ela fala que tem que ter uma religião no Estado. Claro que não tem que ter. Se tiver, essa religião vai se impor a todas as outras e ela vai impor aquela sua conduta, aquela conduta moral, comportamental que ela prega. E é justamente por isso que o Estado deve ser laico. Então, é uma pessoa que demonstra uma total ignorância mesmo, né? Bom, uma pessoa que é contra o Estado laico, né? Com certeza é alguém ignorante. Eu acho que é um dos pontos que assim você vai ver aí ao longo do vídeo lá o tipo de argumentação que essas pessoas vão utilizar. É basicamente terraplanistas aí da religião. Aí vem o cara dizendo: ah, eu não acho que a religião e a política devem se misturar, mas eu acho que a religião deve influenciar na política. Porra, é a mesma coisa, cara. É claro que a partir do momento que ela influencia de modo decisivo, ela está se misturando. Aí acontece uma coisa seguinte, o cara vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, bom, mas se você for analisar as constituições, elas são muito embasadas por questões religiosas. Bom, mais ou menos, né? Algumas questões sim, tipo não matar, não roubar, mas isso não se trata só das religiões, né? Se trata realmente assim de uma questão de convivência da sociedade, de um contrato social. É necessário que as pessoas tentem criar pactos de convivência onde elas respeitem certos direitos dos outros, como não roubar o que é do outro, não matar o outro, tal. É uma questão assim de convivência para fugir da selvageria, né? Então, acho que não necessariamente está ligado à religião cristã, por exemplo. Então, tem outras influências que determinaram isso também. Não foi só não foi a religião cristã, que é a religião. Quando eles falam de religião, eles sempre estão citando o cristianismo, né? É só o cristianismo que prega isso. E não é só a religião que prega isso. Eu disse parcialmente porque tem outras coisas que não são. Como, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Não não falar seu nome em vão, por exemplo. São os dois primeiros mandamentos. Honrar pai e mãe e tal. São coisas subjetivas e tal, e que não tem nada a ver com a lei, com o que está na lei. Então, isso não tem nada a ver, né? Você vê como realmente as constituições não são baseadas na religião e nem mesmo nos argumentos religiosos. É claro que como a religião influencia na cultura e nas normas e tal, naquilo que
naquilo que a população, na visão de mundo da população e consequentemente a política, ela também vai se influenciar por isso, né, vai se expressar por isso. É claro que alguns aspectos vão sim influenciar no Estado. Só que é uma influência, vamos dizer assim, indireta. Não é uma imposição, uma coisa assim tão forte. Então, esse tipo de influência que existe, essa influência em um grau, vamos dizer assim, menor, eu acredito que até seja compreensível dentro de um Estado laico. Mas a partir do momento que todo o Estado, toda a lógica ali do Estado seja embasado só na religião, aí é um gravíssimo problema, e é isso que vem acontecendo no Brasil. Uma outra coisa é esse tipo de apelo que ele faz, né? Dizer assim, não, como eu já disse, não concordo completamente com o argumento que ele utilizou, não acho que realmente é assim. Mas ele diz, mas o Estado é influenciado por isso e é assim. Ou seja, porque é assim, quer dizer que está certo. Tá vendo? Isso é uma falácia, gente. Isso é uma falácia. Você não pode apelar para as coisas que é certo porque está acontecendo. É assim, logo é bom. Entendeu? Isso é uma falácia. Né? Um apelo à tradição, né? Por exemplo. Eu acho que seria um apelo à tradição, no caso aí, né? Que é uma das falácias que existe. Aí tem uma pessoa que fala lá, o Estado, né? Uma mulher, provavelmente com certeza evangélica, né? Pelo jeito dela, pelo jeito de falar, pelas argumentações, por tudo, né? Acho que é uma evangélica. Ela fala, mas se a maioria da população brasileira é católica e evangélica, então o Estado deve ser isso, né? Porra. Deve... tipo aquela frase do Bolsonaro, né? As minorias devem se curvar às maiorias, né? Que é uma frase realmente aí que demonstra o grau de fascismo do Bolsonaro e dessas pessoas que pensam dessa forma. Você vê o que elas pensam? Elas querem impor uma condição, elas querem impor a religião delas, porque a maioria segue essa religião. Então, os outros têm que seguir isso, têm que aceitar isso. Então, o Estado ele deve impor essas normas, essa moral, essa vontade aí dessas pessoas, né? Então, nesse sentido, o Estado ele deve ser liberal, ele não deve interferir nisso. E é justamente isso que o Estado laico defende, né? Então, realmente é muito importante que o Estado seja laico. É essencial que o Estado seja laico. Na verdade, é uma condição básica para a gente poder ter uma verdadeira democracia, onde as pessoas possam expressar aquilo que elas são, aquilo que elas pensam, né? Então, dessa forma, se você quiser ser ateu, você é ateu. Se você quiser ser religioso, você vai ser o que você quiser. Mas você não vai impor que o Estado seja assim. Existe muita gente também que mente, né? Que inventa histórias, porque a direita no Brasil ela tem que mentir, cara. Ela não se sustenta com verdade. Ela sempre se sustenta com mentiras. E uma das mentiras que eles inventavam é que o Estado laico era um Estado ateu. Era um Estado que perseguia as religiões e tal, né? Aí quando eles vão debater com alguém sobre isso, eles não falam isso, né? Eles tentam esconder, mas eles falam como se estivessem falando isso, implicitamente. Quer dizer, se eles soubessem que isso é mentira, mas quisessem colocar isso implicitamente. Sabe, assim, por isso que eu digo que tem um certo grau de desonestidade com isso. Então o que fica bem claro ali na fala daquela mulher, principalmente, é que ela quer impor a vontade, né? Claro, ela diz isso primeiro, né? Ela fala que praticamente ela fala a frase que o Bolsonaro usa, né? E ela diz, não, o Brasil, a maioria é cristão, então o Estado deve governar para essas pessoas. Ou seja, quem não é cristão é para se foder. Quem não é cristão não é para ter direito a nada. Não é para conseguir absolutamente nada por parte do Estado. Então o Pedro Cardoso vai explicar para ela que não é bem assim, não é isso que é democracia. A democracia ela deve observar todos os setores da sociedade, todas as representações de todos os, vamos dizer, as minorias, todas as classes, todas as religiões, todas as etnias, enfim, todos os grupos que existem naquela sociedade.
não deixar desamparado um grupo, porque esse grupo é minoria. Então, eu acho que ele explicou perfeitamente ali essa questão, né? Que é uma questão que muitas pessoas não entendem. Então, a gente observa o grau de despolitização das pessoas, né? As pessoas não entendem minimamente, basicamente, o que significa Estado laico, não entendem o que significa democracia. É engraçado até, né? Na verdade trágico, né? Mas uma pessoa lá, da religião africana, diz: bom, a gente não deve defender o Estado laico porque isso não existe mais no Brasil. Bem, eu concordo que o Estado laico tem sofrido muito no país, claro, mas a gente não deve deixar de lutar por isso porque as coisas estão assim. Ah, a coisa tá assim, então pronto. Eu vejo tanta gente dizendo isso, sabe? É uma das atitudes que eu acho mais covardes, sabe? A pessoa tem consciência de que aquilo ali é errado, mas não, vamos pegar essa lógica, gente, vamos colocar para outras questões, só para você ver o absurdo que ela é. Então vamos dizer assim, não tem problema as pessoas, alguém sair por aí matando outras pessoas, porque o índice de homicídio está muito alto. Realmente a questão da violência ela é crescente, é galopante, então não vamos mais ligar para isso aí, não tem importância. Você percebe isso? Ah, não, assaltar, não vamos mais não vamos nos importar mais com assaltos, afinal o índice de assaltos está crescendo bastante. Você vê como é absurdo isso? É ridículo, gente. Quer dizer, você vai deixar de ser... Você sabe que aquilo ali é errado, mas você... Não, isso aqui lá acontece, né? Frequentemente, então... Não vou fazer nada em relação a isso. Isso é que é muito triste, né? E ele relata, inclusive, do preconceito que sofrem, né? As religiões de matrizes africanas, né? Como Candomblé, por exemplo. A gente observa isso sobre diversas formas. Observa sobre a forma que ele trata ali no vídeo, né? Que ele relata de ameaças de morte, de tudo mais. O que é, sem dúvida, o ponto mais grave, lógico, né? Mas a gente observa também uma série de preconceitos diversos, né? Dos símbolos, né? Ele diz, por exemplo, é proibido bater tambor, por exemplo. A gente ouve tanto isso, né? A forma como as pessoas falam a respeito de pessoas que seguem religiões de matriz africana, né? Então é um tipo também, querendo ou não, de um preconceito racial embutido, né? É um preconceito sobre essas regiões. Por quê? Porque o povo africano, o povo negro, né, sofre uma série de preconceitos, uma forma de preconceito estrutural, vamos dizer assim, né? Então todas as coisas que refletem as características culturais, religiosas, históricas, simbólicas desses povos é tratada com inferioridade. É por isso que o Brasil, né, tem tanto apelo assim para coisas fascistas, né, nazistas. É justamente isso. Essa discriminação exacerbada, acreditar que determinadas pessoas, determinado povo tem uma moral superior, tem uma inteligência superior, tem não sei o que, né? Darwinismo social, né? A gente observa muito isso ainda. É por isso que o fascismo é tão forte no nosso país. Porque você vê o preconceito que existe em relação a questões como essa. Não só questões raciais, mas outras questões também. Mas você vê como o povo negro e como as pessoas que seguem religiões de matrizes africanas sofrem um preconceito, assim, explícito. E como ele diz, às vezes até chega às vias de fato, até ameaçam as pessoas de morte, talvez até matem também algumas, com certeza, mataram já várias. Então, assim, é realmente muito triste isso. E o Estado laico deveria garantir a proteção desses indivíduos, né? Então dá até para entender um pouco a argumentação que ele fala nesse sentido, né? Que o Estado laico ele não existe. Agora, a gente deve lutar por ele. A gente não deve, por isso, desistir. Dizer, não existe Estado laico, então vamos aceitar isso aí, vamos conviver com isso. Eu acho essa posição muito errada, sabe? Muito errada, de covardia. E não é só as pessoas que seguem essa religião. O problema é o seguinte, gente. É aí que está a não compreensão da democracia e não compreensão do Estado laico. Quem deve lutar pelo direito
desses grupos, dessas minorias, né? Esses grupos aí, pessoas matriz africanas, ou LGBT, ou mulheres, ou não sei o quê. Não é só essas pessoas que fazem parte desse grupo que devem lutar por isso. Toda a sociedade deve lutar em prol desses grupos, ainda que você não pertença a eles. É isso que é um grau de maturidade democrática verdadeira e um grau de laicismo. É isso. A gente defender que o outro tenha essa liberdade. Você pode criticar, você pode apontar ali problemas e tal, com certeza. Isso faz parte. Agora, você não deve impedir que a pessoa siga aquela religião, ou que aquela pessoa acredite naquilo. Se ela quer seguir aquilo, ela deve ter o direito daquilo. Ela não deve ser importunada por isso. Ela deve ter esse direito garantido. Então você não pode ameaçar de morte alguém porque segue outra religião. Lógico que não, né? Olha que ponto chegando. A gente tem que falar isso, explicar isso. Então, gente, eu gostaria de finalizar aqui falando o seguinte. A religião, ela é uma escolha, né? Claro, você tem uma certa coerção, talvez, por parte de familiares, da sociedade. Mas, teoricamente, você é livre para escolher se você segue ou não uma religião. Você não é obrigado, vamos dizer assim, a seguir uma religião. Portanto, não é obrigado a seguir as normas dessa religião. Então, o Estado laico, ele garante justamente isso. Você tem essa liberdade, que você não seja obrigado a seguir. Já pensou, você não é de uma religião, mas você é obrigado a seguir aquela religião. Porque é isso que acontece se o Estado não for laico. Ele vai te obrigar a seguir determinada norma de uma religião específica, que você não acredita, que você não quer seguir. Então, é uma coerção para esse indivíduo. É um desrespeito às liberdades individuais, às escolhas, a forma como esse indivíduo vê o mundo, a forma como esse indivíduo quer agir, quer viver, vamos dizer assim. Dentro de certos padrões, vamos dizer assim, que não venham a ferir a liberdade do outro, né? Mas dentro desses parâmetros de liberdade individuais, de fato a gente tem que respeitar. E isso só pode ser garantido num Estado laico, em um Estado laico. Se não for um Estado laico, não vai garantir esse tipo de liberdade. Obrigado a todos e até mais. Se eles soubessem que isso é